As falas do Valdemar da Costa Neto num podcast que aconteceu ainda em dezembro ainda continuam dando repercussão sobre o fato do Valdemar da Costa Neto achar que o Lula é um grande nome e fazer uma comparação com o Bolsonaro. Nós vamos tratar sobre isso e como a mídia de esquerda está explorando isso contra a direita, contra Costa Neto e Bolsonaro. Também quero tratar aqui com vocês sobre uma fala do José Dirceu, que está chamando muita atenção na internet e mostra uma preocupação gigantesca com o Lula. A popularidade do Lula, que o Valdemar da Costa Neto elogiou, está implodindo e nós vamos falar sobre isso aqui. E ainda vamos fazer um relato aqui sobre o alinhamento com o grupo de esquerda, o PT, do Exército Brasileiro. Tem uma matéria que foi liberada agora pelo jornal Metrópolis que compensa a gente fazer essa análise agora. Será que o Exército, como muitos imaginavam, é um exército mais à direita ou é um exército mais à esquerda ou ele é não politizado? A gente vai fazer essa tratativa aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar a análise agora? Vamos lá. Vamos começar falando da treta que rolou aí, da confusão entre Costa Neto e o Bolsonaro. É o seguinte, vamos começar falando com a análise da mídia. A mídia, principalmente a de esquerda, ela está tratando e explorando muito esse tema, porque eles acreditam que pode acontecer aqui um racha entre Bolsonaro e Costa Neto. As confusões, os conflitos já começam ali sobre a Prefeitura de São Paulo, sobre quem Bolsonaro vai apoiar, Salles ou Ricardo Nunes, um dos dois. Já começa a confusão aí. Só que a forma que a esquerda explora, totalmente profissional, né? Você tem que entender o seguinte, pessoas como eu não são jornalistas. A gente tem um canal do YouTube, usa os nossos conhecimentos para estar falando com vocês, dialogando com vocês. Uma empresa jornalística que tem CNPJ, que tem tudo bem especificado, que recebe dinheiro público, esta não deveria ter lado, ela deveria estar aqui para informar. Não é bem assim que funciona. E olha só, como que a esquerda vem tratando esse assunto? Briguem, desgraçados. Briguem. É assim que a esquerda vem tratando o caso de Valdemar da Costa Neto. Essa matéria da revista Fórum. Bolsonaro se irrita com elogios de Valdemar da Costa Neto a Lula e o acusa de querer implodir o PL. Sabe o porquê que isso está dando muita repercussão? Criou um verdadeiro racha. Eu estava assistindo um vídeo da Cristina Gremel. A Cristina Gremel, que é uma jornalista brilhante, irrefutável o trabalho dela, ela estava tecendo críticas ao Costa Neto. Falou, olha, o Costa Neto tem que entender agora que a estrela que trouxe a luz para o PL foi o Bolsonaro, e não o contrário. Tá certo que o Costa Neto hoje é quem tem a grana, é que controla, e uma briga, e um racha hoje entre Costa Neto e Bolsonaro, dois saem perdendo. O Bolsonaro perde o apoio e vários parlamentares que estão dentro do partido que poderiam dar apoio. Porque pensa comigo, se acontecer um racha hoje entre Bolsonaro e Costa Neto, Bolsonaro vai para outro partido, sem dinheiro. E aí, tem muitos deputados do PL lá dentro que vão apoiar o Bolsonaro, é lógico, usaram essa bandeira para se reeleger. Só que aí a proposta é, vocês querem sair do partido, que vai ter dinheiro de fundo eleitoral, que vão te ajudar a reeleger e vão acompanhar Bolsonaro, ou vocês preferem ficar no PL, fazer esse racha com o Bolsonaro e ter grana para tentar se reeleger? Você sabe a resposta, não foi só uma traição que o Bolsonaro teve, e você vai ver que isso vai acontecer muitas vezes. Então, num racha hoje, muita gente não vai atrás do Bolsonaro. Começa aí. Começa aí. Outro ponto que você tem que analisar, da grande perda também, é que a estrutura que o partido utiliza está bancando ali as viagens de Bolsonaro, os eventos do PL Mulher, o foco em Michele Bolsonaro. Isso também enfraqueceria e muito. Por outro lado, Costa Neto, sem Bolsonaro, é um partido mais do mesmo. Não tem apoio da esquerda, não tem apoio da direita, então dificilmente conseguiria eleger ali meia dúzia de parlamentares. Então, acho que as falas do Costa Neto só criam ali um conflito interno dentro do partido. E a gente sabe que o Costa Neto falou é literalmente o pensamento dele, ou seja, ele é mais alinhado que o Lula, com o Lula do que o Bolsonaro, ele falou isso nitidamente.
Ele diz que distorceram as falas dele. Eu assisti todo o podcast. Os elogios tecidos ao Lula ali foram bem claros. Agora tem um ponto aqui que a gente precisa fazer de análise. Vou até fazer uma referência igual o Bolsonaro costuma fazer. Ele usa muito exemplo de relacionamento. Imagina o seguinte: você arruma uma namorada, certo? E você tinha ali uma ex-namorada. Você é o partido, é o PL. A namorada é o Bolsonaro. Então você começa a namorar com o Bolsonaro. A sua ex-namorada é o Lula, porque foi o Costa Neto, juntamente com o PL, que ajudou a eleger o Lula lá atrás. Então é a ex-namorada do PL. E aí, de repente, você elogia a sua ex-namorada e fala mal da atual namorada. Você sabe que esse relacionamento pode ir ruim, pode dar ruim. Então, assim, acho que a fala do Costa Neto foi desnecessária, acentuou o conflito, não tenha dúvidas disso. Mas aí, voltando agora à forma que a esquerda trata, né? Briguem, desgraçados, briguem. A gente continua as matérias. Matéria da CBN agora para vocês. Por trás das trocas de farpas entre Glaze e Haddad está o desejo dos dois de suceder Lula. Essa matéria é recente agora, do dia 3. Pois é, está um conflito só e agora a briga é espólio de candidato vivo, tá? Glaze e Haddad estão partindo para cima um do outro também e esse conflito está causando um racha dentro da própria esquerda militante do PT, dentro da esquerda militante do PT e da esquerda, da esfera da esquerda como um todo. Vamos lá, só para você entender. Nós temos duas alas da esquerda, aquela muito militante, a do PT, aquela Gleisi Hoffmann, gasta como se não houvesse amanhã, avança para o MST, vai para cima e faz ali tudo que você pode da militância petista. Essa é uma ala. O Haddad fez eclodir dentro do PT uma ala mais moderada, quase que uma esquerda-centro, um centro-esquerda. Ou seja, o Haddad está pondo o pé no freio e falou: não, peraí, vamos gastar menos. Podemos gastar? Podemos, mas menos um pouco, eu vou criar o déficit zero. Não, peraí, o Campos Neto está indo bem, vamos segurar a inflação. Ou seja, o Haddad tenta copiar um pouquinho o Paulo Guedes e agradar a Faria Lima ali, ou seja, os investidores, aquilo que o pessoal chama de direita limpinha, sabe? Tentar fazer ali um afago a essa turma. E parte da esquerda está apoiando o Haddad. Então, a Gleisi Hoffmann e o Haddad estão criando essa mesma implosão que o Costa Neto está criando com o Bolsonaro, a Gleisi e o Haddad estão criando ali dentro do PT. E aí, quem não gostou nada disso foi o José Dirceu. O José Dirceu participou de um podcast e nesse podcast ele falou, é uma covardia o PT não apoiar Haddad, diz José Dirceu. Isso aqui mostra que pessoas como José Dirceu, que antes você pensava, um grande militante, alguém que não tem como tá apoiando aqui a postura menos radical do Haddad, o José Dirceu, que é um radical, está apoiando o Haddad. Mas por quê? Isso aqui prova. José Dirceu em podcast do PT. A direita está ganhando a disputa político-cultural. E eu tenho que concordar com ele. Ex-ministro falou que o Brasil está muito polarizado e em disputa político-cultural. Então presta atenção. O José Dirceu não é que ele seja uma pessoa sensata a nível de falar, não, mas o Haddad está certo, tem que controlar os gastos. O José Dirceu e uma grande ala da esquerda entendeu o seguinte, olha, o discurso da direita é muito mais poderoso. Os argumentos da direita são muito mais poderosos do que os argumentos da esquerda. Quando chega o conhecimento até a pessoa, quando tem pessoas esclarecidas, que estudaram, que vêm aqui trazer informação para você, os argumentos da esquerda não se sustentam tanto, e o José Dirceu viu isso. E aí o José Dirceu meio que disse o seguinte, olha, o Haddad está meio certo. Se a gente não der uma pendidazinha para a direita e a gente ficar nessa polarização radical, a gente só alcança um pedacinho do eleitorado. A gente não vai conseguir nada. E aí é onde a bomba explode, tá certo? Vamos lá.
quero tratar de outra matéria. Lula está meio que desesperado. É o seguinte, o Lula terminou o primeiro ano de mandato rejeitado por 16% dos que elegeram. Essa matéria foi publicada aqui pelo Poder 360, republicada pelo senador Reis. São mais de 9 milhões de eleitores insatisfeitos com o primeiro ano do desgoverno Lula. Em 2026, traz boas perspectivas. Ainda temos que abrir os olhos de 51 milhões? Sim, e é um trabalho que exige tempo e paciência, mas não está morto quem peleia. Ou seja, aqui o senador Reis ele deixa muito claro, olha, a queda vertiginosa que o Lula sofreu de popularidade demonstra com clareza que ele não vai se sustentar com certa popularidade até 2026. Então, dentro de uma campanha eleitoral factível, normal, Lula, com toda certeza, não ganha de um candidato de direita. E Bolsonaro pretende manter aqui a sua postura de candidato até 2026. Bolsonaro vai ser o candidato de 2026 nas palavras do PL. E aí eu já expliquei para vocês em outro editorial que isso é uma estratégia, a mesma estratégia utilizada por Lula vai ser utilizada pelo Bolsonaro agora. E isso é interessante, é uma estratégia bem inteligente que o Bolsonaro está fazendo, tá? Então quem não assistiu o último editorial, assiste que eu falo sobre isso. E aí, vamos partir para o nosso terceiro tema que eu falei, que é sobre os militares. Muitas pessoas aí ficaram na pilha em relação aos militares. Pô, peraí, quem são esses militares? São de direita? São de esquerda? Quem são? O que comem? O que fazem? E aí, durante o período pós-eleição, todo mundo tinha aquela visão, aquela mentalidade dos militares como a ressonância dos incorruptíveis, como uma esfera da direita que poderia livrar o Brasil do comunismo e da esquerda. E quebraram a cara. Infelizmente, grande parte dos brasileiros quebrou a cara. E aí, o que aconteceu? Agora, a gente fica demonstrado cada vez que os militares têm um alinhamento político e ideológico e muito mais à esquerda. E ainda aprenderam a lidar como os políticos. Como que os políticos fazem? Corrupção, fraude, licitação, entre outras questões. Mas olha essa matéria do Metrópolis. Contratos milionários do Exército com laranjas serão investigados. O Ministério Público Militar vai investigar um suposto esquema de fraudes a licitações milionárias no Exército Brasileiro, com o uso de empresas em nome de laranjas. O caso foi revelado em dezembro pelo Metrópolis. As empresas são todas ligadas a um mesmo contador e a um antigo personagem do escândalo dos Correios que desagou no Mensalão. Então, o Exército está vinculado a empresas que têm um contador da época do Mensalão e do escândalo dos Correios. Pois é. Então, aqui mostra para você um pouquinho mais que o alinhamento do Exército com essas empresas lá da época do Lula ainda são maiores do que você imaginava. Então, se você ficou surpreso do porquê os militares apostaram um apoio ao Lula, talvez essa seja uma das respostas. Agora cabe ao Ministério Público Militar investigar militares e civis suspeitos de envolvimento em crime relacionado diretamente a integrantes das Forças Armadas. E aí, as empresas identificadas pelo Metrópolis firmaram 18 milhões de reais em contratos com o Exército. Elas estão em nome de jovens de 20 e 21 anos que moram no Rio e em Santa Catarina. As empresas possuem controladores e endereços em comum e participam de 157 licitações da corporação. E aí a grande questão é essa: o que é que vai se descobrir? Será que nós estaremos diante aqui do escândalo do Exército, né? De um novo escândalo agora que vai ser demonstrado, assim, com força do que foi o escândalo dos Correios, com força do que foi Petrolão, Mensalão, entre outras coisas? Será que muito vai se mostrar do Exército? Acho que isso traz muito sobre a verdadeira face do Exército, que muita gente achava incorruptível, aquele Exército que nunca seria contrário às questões da nação, aquele Exército de Caxias, aquele Exército que pautava
pelo combate à corrupção, acho que isso mostra muito, muito, muito e esclarece muitas coisas para aquelas pessoas que realmente acreditaram nisso. Ou eu estou errado, coloca o seu comentário, é sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.